O mês de agosto terminou com menos mortes em decorrência do novo coronavírus, na comparação com os 2 meses anteriores. Segundo o relatório do Imperial College de Londres, referência internacional, a taxa de transmissão do vírus no Brasil também é hoje a mais baixa desde abril. Ainda assim, a média móvel oscila entre os estados, apontando a alta dos números em regiões que já passaram pelo pico da doença. Do começo da pandemia até agora, mais de 122.500 pessoas não resistiram ao vírus. E hoje, mais uma liderança indígena morreu no Xingu após ser infectada pela Covid-19. O cacique Bepicote Caiapoche Quirim, de 78 anos, é mais uma vítima do vírus entre a comunidade indígena. O líder da aldeia Pitacô, no Médio Xingu, era conhecido como Cacique Onça. Segundo o Distrito Sanitário Especial de Altamira, no Pará, apenas 14 dos mais de 400 índios da população local se recuperaram da Covid-19. E o cacique Caiapó Raoni continua internado em hospital no Mato Grosso, com sintomas de pneumonia após testar positivo para o novo coronavírus. Ele apresentou arritmia leve e permanece sem previsão de alta. Mas especialistas analisam que a queda na taxa de transmissão no Brasil de 1 para 0,94 reforça a tendência de estabilização da pandemia aqui no país. Segundo o Imperial College, referência em acompanhamento de epidemias, esse é o menor índice desde abril. No dia 16 de agosto, a taxa esteve em 0,98. Quando o RT é superior a 1, cada infectado transmite o vírus para mais uma pessoa, provocando o avanço da doença. Contudo, com a marca abaixo de 1, autoridades em saúde pedem cautela, pois o número de mortes usado como base para o cálculo de contágio tem variado em função de mudanças na maneira da divulgação dos dados. Em relação à última média móvel, Amapá e Tocantins, que têm aparecido no mesmo patamar, registraram alta de óbitos. Mas, segundo o governo do Amapá, as mortes ocorreram em meses anteriores. Além do Rio de Janeiro, que continua nesse grupo, Rondônia agora aparece também com alta. E no Nordeste, Pernambuco, que apontou queda dos registros, liberou a retomada presencial do ensino superior no dia 8. Mas a suspensão das aulas na educação básica foi prorrogada pelo governo até ao menos dia 15. As escolas particulares, como nós estamos nos preparando com as escolas públicas, no sentido que a gente possa continuar ofertando, atividades, não presenciais para os pais que decidirem que não querem que a retomada seja neste momento, como as atividades presenciais articuladas com atividades não presenciais, para os estudantes, que os pais decidam que eles possam retomar as atividades na escola. A redução das mortes por CIRAC foi na ordem de 29,2%. Interessante destacar que, em relação aos quadros de síndrome respiratória aguda grave, nós observamos que nas 4 macro-regiões do estado houve redução. O arquipélago de Fernando de Noronha reabriu hoje ao turismo, para quem já teve a Covid-19 e tem como comprovar. A liberação da entrada está em vigor, mas só há voo previsto para a ilha, que fica em Pernambuco, no sábado. Em relação ao cronograma do plano de contenção ao avanço do vírus entre os povos indígenas isolados, o Supremo Tribunal Federal determinou que o governo deve construir as barreiras sanitárias o mais rápido possível. A previsão para concluir as estruturas era dezembro, e essa já é a segunda versão apresentada pela União. Na primeira, o documento afirmava existirem barreiras em locais onde as representações indígenas desmentiram.